nós vamos falar sobre o sabotador controlador, pessoas assim que precisam ter o controle de tudo na sua mão o tempo todo, o quanto isso é sofrido para ela e o quanto isso também é sofrido para quem acaba tendo que conviver com uma pessoa que tem essa atuação do sabotador o tempo todo, né? Então, nós estamos na série das 9 lives que estão falando sobre processo de autossabotagem. Falamos, então, hoje é o 7º dia, então já foram 6 sabotadores. Ah, que legal, agora tem um monte de coração, eu gostei, ó, tá vendo? Já foram 6 sabotadores que nós conversamos. Então, assim, se você perdeu, se você nem ficou sabendo, porque hoje é a primeira vez que a gente tá falando aqui pelo Face, se você nem viu nada, elas estão salvas lá no canal do YouTube, tá? Para você poder ver. É realmente, assim, algo com bastante conteúdo para que você entenda que às vezes você tá agindo achando que tá na normalidade e não. É só um processo de autossabotagem que a gente demora, às vezes, para entender que está acontecendo, né? Porque o sabotador, ele nasceu com a gente num período difícil, em que foi a forma que a gente descobriu para resolver o problema naquele momento. Só que tá na hora dele ficar lá para trás, brigada, resolveu lá e não precisa mais estar conosco a partir de agora. Obrigada, ali a Bruna tá aí. Bruna, coloca aí, #7, porque você já tá com a gente aí, né? Hoje já é a 7ª vez que você tá aqui. Porque realmente, gente, o processo de autoconhecimento exige mais. Exige que você se entregue, exige que você fale assim, cansei da vida que eu tô vivendo, vida cheia de ansiedade, preocupação, parece que eu fico patinando, que eu tento fazer uma coisa e nada dá certo. Eu começo um projeto e não consigo terminar. Eu começo a ter problemas de ansiedade, de insônia, e aquela sensação, pensamentos negativos, né? Enfim, eu tenho certeza que sintomas não faltam de quando você não está vivendo o melhor dessa terra, quando você não está vivendo tudo aquilo que Deus sonhou para você. E os sabotadores têm grande culpa nisso. Por isso que nós estamos então, nessa série de 9 lives, hoje já é a 7ª, olha só, está quase acabando. E a gente vai falar hoje, então, do sabotador controlador, tá? O que é o controlador? É aquela pessoa que tá ali o tempo inteiro precisando ter o controle de tudo, tá? Eu preciso ter tudo na minha mão o tempo inteiro. Se uma atividade sair do meu controle, eu já fico irritado, eu já perco a paciência, eu já grito com todo mundo, eu já acho que ninguém está fazendo do jeito que deveria fazer. Ele é muito próximo do sabotador que nós vimos, o insistente perfeccionista, tá? Eles são bem próximos. A diferença é que o perfeccionista, ele acabava assumindo mais atividades porque acha que ninguém vai fazer tão bem feito quanto ele. O controlador, ele precisa sentir que é ele que está mandando. Então, não é nem porque ele acha que o outro não vai fazer tão bem, mas ele faria um pouquinho melhor. E ele se perde se ele não tiver com controle total da situação. Eu posso dizer que esse foi um dos sabotadores que eu realmente mais tive que lutar. Ainda tenho que lutar bastante com ele, porque a atuação dele realmente era muito alta na minha vida e eu fiz várias coisas para que essa atuação fosse diminuindo. Então, hoje não é 0, tá? Seria mentira da minha parte se eu falasse que a atuação do controlador na minha vida hoje é 0, não é. Porém, também não é o nível que era antes. Então, quando a gente conta isso para vocês, é mais para vocês entenderem, olha, não é assim, não é um passe de mágica, é dia após dia, é você todo momento perceber que você precisa controlar isso, que você tem que olhar os sinais em que o sabotador está querendo atuar mais na sua vida do que você mesmo, tá? Então, eu vou dar vários exemplos, vou contar um pouco para vocês das áreas da minha vida em que eu vejo que se eu não parar e não analisar, eu começo a achar que eu controlo tudo, que eu mando em tudo, e aí já não sou mais eu, já é essa autossabotagem, que não é bom para ninguém, né?
a gente ter controle da situação, a gente ter tudo sob controle, é lógico que é bom. É por isso que a gente deixa um sabotador entrar na nossa vida, porque ele tem algo bom para oferecer. Lembra que a gente está falando que o processo de autossabotagem é quando passa do bom. Então, é o excesso. Quando você começa a ser aquela pessoa que quer controlar até as mínimas coisas, até ações que não dependem de você, que não fazem parte do teu convívio, você quer ter controle. Aí sim você começa a falar assim, opa, peraí, virou sabotagem, tá? Então, algumas características do sabotador. Tentam controlar tudo, resultados, atitudes, tá? Então, isso é um ponto que você já tem que anotar, né? Quem tá comigo desde o começo sabe que as nossas lives tem que estar com papel e caneta na mão, porque é realmente mão na massa. Você quer aprender a ser uma pessoa melhor? Eu tô aqui para te ajudar, mas você tem que colocar em prática. Então, assim, primeira coisa, a gente consegue controlar as nossas ações. Eu consigo controlar o que eu faço, mas eu não consigo controlar o resultado, principalmente se depende de outras pessoas para estarem comigo. Então, as minhas ações eu controlo. O resultado eu tenho que esperar a colheita, né? Eu tenho que ver se deu certo. E se for um trabalho em equipe, em conjunto, mais ainda que eu não posso controlar o resultado, tá? Então, assim, já é a primeira dica. Se você é uma pessoa que pensou que algo tinha que finalizar de tal maneira e finalizou completamente diferente, e isso te deixou muito, muito, muito irritado, já é alerta aí de sabotador existente, tá? Por quê? Porque o resultado a gente não tem na nossa mão. É aquela coisa, eu vou plantar a maçã, mas eu imagino que daqui 3, 4 meses eu consiga ver alguma coisa. Mas a partir do momento que eu plantei, eu posso fazer todas as minhas ações ali, mas existe a ação, né, de Deus, a ação da natureza, existem vários processos ali no meio que não dependem de mim. E aí, se eu quiser, se eu achar que só porque eu fiz a minha parte corretamente, o resultado vai ser exatamente como eu imaginei que seria, eu vou me frustrar e eu vou querer controlar coisas que não estão sob o meu controle. E aí vem ansiedade, vem todo tipo de crise, vem irritação, nem você se aguenta, perde a paciência fácil, tem muitas dores de cabeça, perde o sono, enfim, começa a vir um monte de coisa porque você quis controlar o que não dá para controlar, que é o resultado, ok? Então, as ações, as nossas ações, a gente controla. Agora, o resultado, a gente tem que acreditar que vai dar certo. Se outras pessoas se envolveram, aí ainda assim que acreditar mais ainda que vai funcionar, tá? Uma dica para você perceber se o controlador está atuando na sua vida ou não é aquele pensamento assim: ou eu estou no controle ou eu estou fora, tá? Eu tenho dificuldade de que outra pessoa seja líder no meu lugar. Eu tenho dificuldades de receber ordens, tenho dificuldade de olhar para a pessoa e falar assim, não, tudo bem, eu vou ser liderado por ela neste momento. Quando você se submete a isso, você sempre olha para ela achando que você, no lugar dela, faria melhor. Ela tá falando lá, tá dando algumas orientações e o seu pensamento tá assim, se fosse eu faria assim, 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 assim. Aí, ó, não tem impulso forte. E, ó, tá todo mundo dominando ela. Ah, não vai dar certo, sabe? Os pensamentos estão aqui borbulhando, mostrando que você controlaria a situação melhor do que esta pessoa que está no poder, no seu lugar, né? Porque lá no fundo, a impressão que você tem é que você é que deveria estar naquela posição, porque você sabe controlar melhor do que ela. Então, se você também sente isso, é um alerta de sabotador aí. Quero te perguntar, você já compartilhou essa live? Você está chamando as pessoas que você acha que pode contribuir para a vida delas? Lembra, a gente tem que compartilhar, a gente tem que falar para as pessoas, olha, tem algo legal, algo que está edificando a minha vida, eu quero que edifique a sua também. Então, isso é muito importante, você compartilhar as coisas que você acha que vão ajudar o outro, tá? Uma pessoa controladora, ela tem dificuldade de delegar, de pedir a opinião do outro
Isso para ela é muito difícil, tá? Ela acaba se sobrecarregando porque ela acha que só ela sabe fazer, e se ela pedir para o outro, ela vai perder o controle, porque ela vai querer saber tintim por tintim como foi que ele fez a ação. Tá? Eu posso dizer isso por experiência própria. Por muito tempo eu quis fazer tudo, né? Principalmente na minha escola. Eu queria ser a pessoa que coordenava tudo, então qualquer papel de liderança deixa comigo que eu resolvo. E o que acontece? Você se sobrecarrega. E você não consegue dar conta de tudo. E o que você faz quando você consegue dar conta de tudo? Começa a fazer de qualquer jeito. Demora até você perceber que você está fazendo de qualquer jeito, até você perceber que você precisa de ajuda. Tá? Por um período, você sabe que não está dando conta, você sabe que não está fazendo como você gostaria que fosse feito, mas mesmo assim você tem dificuldade de pedir ajuda, dificuldade de delegar para alguém, porque o sabotador controlador atua tão forte na sua vida que você pensa assim: é melhor eu fazer do jeito que eu estou fazendo do que entregar na mão de alguém que vai fazer vai ser bem pior ou nem vai fazer. Então, se você já está nesse nível de que você sente que você está tentando equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo, mas não pede ajuda, porque ninguém faria tão bem quanto você, sabotador aí, a gente consegue identificar um sabotador aí, do controlador, tá? E como eu falei, eu por muito tempo, eu tinha esse sabotador muito alto. Tudo que tinha que estar, eu tinha que controlar tudo. Então, o que eu percebi? Que eu precisava delegar, né? E isso é uma dificuldade muito grande do sabotador controlador. Delegar, pedir ajuda, perguntar a opinião de alguém, tá? Porque às vezes no começo a gente até pede opinião, mas a gente não dá bola para ela. A gente pede só para a pessoa achar que participou do processo. Legal, né? Quem nunca fez isso? Até principalmente para marido, né? A gente pede opinião para ele perceber que participou, que você perguntou da opinião dele, mas você faz do jeito que você já ia fazer, com ou sem a opinião dele mesmo, tá? Quem nunca fez isso, né? Coloca aí pra mim, interage comigo, gente, por isso que é live, lembra? Eu preciso que vocês falem pra mim se tá fazendo sentido pra vocês. Então, você se sente sobrecarregado, começa a fazer as coisas justamente de qualquer jeito, que é o que você odeia coisas de qualquer jeito, mas você acaba fazendo porque você tá com tanta coisa que é o que dá pra fazer, até que você percebe que ou você pede ajuda, ou você vai acabar desmoronando e vai ter que desistir de todas as coisas de uma vez só, ok? Um exemplo do sabotador controlador, quando você vai fazer uma viagem de férias, é tudo tão cronometrado que a pessoa que está com você chega até o ponto e fala assim, viu, eu não estou me sentindo de férias, parece que eu tenho uma tarefa atrás da outra para cumprir. Hora de ir no restaurante, hora de sair do hotel, hora de visitar o museu X, hora de ir no parque, hora disso, hora daquilo. Quem está com você não percebe que está de férias, porque você quer controlar todas as ações, tudo certinho, você planejou, você fez tudo. Que para você, as férias é seguir aquilo, porque aí sim as férias vai estar top, porque ela vai sair conforme você planejou. Mas às vezes para quem está com você, ela sente que está trabalhando mais do que estava antes, porque ela tem que cumprir mais horários do que ela faria no serviço dela normal, né? Então, se você ouviu já algo assim, do tipo, poxa, deixa eu relaxar, deixa eu me sentir de férias, também já é um alerta aí de processo de sabotagem do controlador, tá? Gostei dessa e pedi a opinião do marido, ok? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Como eu falei, a gente pode controlar a ação, mas a gente nunca vai conseguir controlar o resultado. Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o controlador. A gente se sente sempre no estado de ansiedade quando a gente está deixando o sabotador controlador atuar na nossa vida. Porque aquele estado de alerta de que nada pode sair do que a gente planejou. Nada pode sair do combinado. E isso gasta energia, você começa a ficar constantemente cansado, porque pensar gasta muita energia e você
começa a ficar assim, tipo, desanimado, sabe? Não quer fazer muita coisa, porque pensou em fazer algo, você já pensa assim, nossa, eu tenho que fazer isso. Mas você pensa em todas as tarefas, todas as arestas que você tem que fechar, e tanto de trabalho que aquilo vai trazer para você, que a gente até fala que numa análise de perfil comportamental, o índice de iniciativa dá baixíssimo. Porque quando você pensa em fazer algo novo, você analisa tudo que você tem que controlar, você desiste antes mesmo de começar. Se você já está num processo de controlador alto, quer dizer que você não consegue pensar em nenhuma atividade a mais para entrar na sua vida, porque aí você vai surtar sem energia nenhuma mesmo. Então você acaba deixando de fazer várias coisas que você faria normalmente. Você acaba falando pro pessoal assim, hoje eu não vou sair, eu quero ficar em casa. Tipo, felicidade para você é casa, pijama, sofá, Netflix. Porque ali você pode descansar, você não precisa controlar tanto as atividades. Sem contar que também, até ali, se o sabotador estiver alto demais, quem escolhe o filme é você, né? Você que quer controlar até o que os outros vão assistir. Então, se isso está acontecendo, o que vão comer, sabe? Não, eu queria comer pipoca. Não, pipoca é muito ruim, vamos pedir uma pizza, sabe? Se até isso sempre tem que prevalecer a sua opinião, cuidado, que nós temos aí um sabotador identificado com sucesso, né? Então, se tem uns joinhas aparecendo aí, quer dizer que tem alguém se identificando. E assim, eu fico muito feliz de que você entenda que isso não te faz bem, que isso é sabotagem, tá? Porque a gente não consegue receber, como ela falou ali, receber ordens é muito, muito, muito difícil para quem tem um controlador alto, tá? Porque ela precisa estar no controle de tudo. Então, lembra o que a gente vai fazer? A gente vai hoje trabalhar isso para que esse controlador pare de atuar na sua vida, porque você acaba ficando sempre com raiva, ou é da situação que saiu diferente do que você imaginava, ou é de alguém que mandou em você e isso para você você fica doido, né? Ou seja, sempre chega o final do dia, se algo saiu do seu controle, você já se irritou, o dia já foi péssimo para você, o estresse já subiu, atingiu o céu ali de tão alto que tá. E desse nível, para você ter um burnout, ou seja, um apagão, de repente desmaiar, e quando você vê, se acorda ali, as pessoas te abanando, sem saber o que aconteceu, é um pulinho, gente, é um pulinho, tá? Já deve ter sentido o coração acelerar algumas vezes, irritação sempre alta, nível de paciência, assim, nem 0 não é, já é -1, né? Então, tomar muito cuidado, porque se você tá nesse nível, é porque o sabotador controlador deve estar atuando aí na sua vida, tá? Então, o que a gente percebe? Que o que acontece quando essa pessoa está nesse nível? Não só está fazendo mal para ela, que sempre ela está nessa sensação de que precisa estar no controle de tudo, ela que tem que decidir até o que vai comer, o que vai tomar, o que vai assistir, até no dia de folga, ela que tem que decidir tudo. Se ela já está nesse nível e ela está sentindo que nela está doendo, já está sendo pesado para ela, você imagina como é conviver com essa pessoa? Você tem noção de como é para pessoas que estão em volta serem mandados por ela o tempo inteiro? E não só mandados por ela, mas mandados por alguém que já está com um nível de paciência lá embaixo. Então, ela já nem pede mais, ela já manda gritando. Se isso está acontecendo com você, sabotador identificado com sucesso de novo, tá? Então, não só está prejudicando a si mesmo, mas como os outros que estão ao redor estão se sentindo assim, acuados. Muitas pessoas que não gostam tanto assim de você ou não precisam tanto assim estar ao seu redor, já se afastaram. Tá? Só aqueles que ou trabalham com você,
ou, né, moram com você, que não tem muita opção, eles ainda estão ali. Mas às vezes, mesmo estando ali, você percebe um afastamento emocional. Já não te contam mais tudo como contavam antigamente, já não se abrem com você, porque já não olham para você como alguém que elas podem contar, principalmente os defeitos, porque como você quer controlar tudo, você sempre vai falar: eu sabia também, se tivesse feito como eu falei que tinha que fazer, ia dar certo. Agora você vem aí querendo que eu arrume. E às vezes ela nem queria que você arrumasse, ela só queria desabafar. Poxa, você é uma pessoa que ela gosta, que ela convive, e ela queria só às vezes teu ombro, ela não queria teu sermão. Né? Então, se você está nesse nível, se você percebe que você está perto de alguém desse nível, gente, o controlador está muito alto. O processo de sabotagem está gritando, pelo amor de Deus, preciso diminuir isso, senão eu vou surtar, tá? Então, quero saber, quem aqui quer saber como é que faz, então, para diminuir esse controlador? Só vou contar se tiver uns joinhas, se tiver uns corações, se tiver umas carinhas bonitinhas, né? Cadê? Cadê vocês? Vocês estão aqui comigo ainda? Saiu todo mundo? A gente tem que separar, então, ó, tá com papel e caneta aí? Se você sentiu que você tem o controlador muito alto, vamos lá. Tá com papel e caneta? Pra gente fazer um exercício juntos, ok? Imagina que nós temos 3 camadas, ok? Tem a camada do ser, a camada do fazer e a camada do ter, ok? O maior problema de todas as pessoas é que elas vão direto na camada ou do fazer, porque elas querem ter algo, ou às vezes vão direto na do ter. Elas esquecem que se elas não atuarem na do ser, qualquer coisa que elas fizerem vai durar pouquíssimo tempo, porque é muito raso. Tá? Então, por isso que às vezes um processo de coaching, um processo de autoconhecimento, ele muda a vida da pessoa. Por quê? Porque a gente atua no ser, na raiz. A gente muda o padrão lá embaixo. Porque aí, dali para frente, o que brotar, o que vier, veio de raiz forte, veio do ser, veio da essência. Tá? Então, por exemplo, por que você fica um efeito sanfona? Emagrece, engorda, emagrece, engorda. Porque você acha que você tem que ter, né, ou ter um corpo X, e para isso você tem que fazer exercício, dietas. Então, assim, você ficou no ter e no fazer, você não foi no ser. Você não viu o que você tem que mudar aqui dentro primeiro, para que aquilo virasse estilo de vida, virasse algo que você faz por prazer e não por dor, e não por sacrifício, aquela coisa tipo, ai meu Deus, eu não acredito que eu tenho de novo ir para aquele martírio de academia, né? Não sei se o meu personal tá aí, gente. Conta pra ele que eu faço com o maior amor, com o maior carinho, mesmo que ele me mate, tá? Ele me mata toda semana. Mas aí você vai fazer uma dieta, né? Você quer ter um corpo X, tá pensando no ter, e para isso você tem que fazer dieta X. Mas lá dentro você não mudou nada, você continua com pensamento de gordo, como a gente fala, né? Você olha para uma salada e você não sente nada por ela, né? Você olha agora para um hambúrguer e tal, tipo, e morre de amores, ou seja, é uma luta tão grande que chega uma hora que a salada perde, tá? Agora, quando a gente muda aqui dentro, quando a gente acha um sentido para ser magro, por quê? Qual que é o propósito de você fazer isso? A salada começa a ganhar. Porque ela faz parte do ser. Ela é uma pecinha do quebra-cabeça de algo que você desenhou para sua vida e não que você quer ter agora. Tá? Então, assim, é mudar a essência. Então, o controlador precisa justamente que a gente atue inicialmente na camada ser. Depois a gente vai para o fazer, tá? Então, não me pergunta assim, eu percebi que eu tenho um controlador alto, o que eu tenho que fazer? Primeiro você tem que ser, depois você pensa no que você vai fazer, tá? Então, como eu sempre falo, né? Hoje já é a live número 7. Para quem tá vendo a primeira vez que a gente tá pelo Face, a gente tá fazendo essa maratona de 9 lives sobre processo de autossabotagem e hoje já é a 7ª, né? Então são sempre às 8h30 da noite, mas é lá no Instagram.
E hoje que eu trouxe pro Face, porque eu tive um probleminha técnico lá. Inclusive, se vocês acharem que aqui é melhor do que lá, se eu tiver mais coraçãozinho, mais like aqui, a gente muda pra cá. Por quê? Porque eu quero ir aonde eu percebo que eu tô ajudando mais pessoas, tá? Então você me diz aí se lá é melhor ou aqui é melhor. Mas eu quero que esteja fazendo sentido para você, porque eu estou doando meu tempo e eu tenho certeza que isso é para que você fique bem, tá? Então, como a gente sempre faz nas lives, eu explico um pouco das características do sabotador, que é o que eu acabei de fazer. Né? Que ele é bem rígido, tudo tem que estar na mão dele, ele não consegue delegar, ele não consegue pedir a opinião do outro. Até coisas simples, quem tem que decidir é ele. A gente brinca até no processo num casamento, né? O controlador é sempre a esposa, né? Tipo, um tá certo, o outro é o marido. Quem nunca fez essa piadinha? Mas até o filme é ele que escolhe. Você vai num restaurante com o controlador, ele quer decidir o que você vai comer. Porque não vai pedir isso não, você sempre pede isso. Hoje está no dia de você pedir algo diferente. E ele quer decidir até o que você vai comer. Né? Então, assim, processo controlador nível hard. Tá? Já vimos, então, as características. Agora, vamos entender o ser. Ou seja, a gente tem que entender onde ele nasceu, como ele começou a ser assim. Porque quem está comigo desde o início sabe que todo sabotador, o prestativo, o inquieto, o racional que nós vimos ontem, o perfeccionista, o esquivo, né? Então, tudo que a gente viu, todo sabotador que hoje te prejudica, ele nasceu porque um dia você sentiu uma dor enorme e foi a única forma que você fez, que você viu que dava para lidar com essa dor naquele momento. Né? Um exemplo, um inquieto, você sentiu uma dor incrível que você não conseguia tirar da sua cabeça aquela dor e você viu na cabeça ocupada uma fuga. Então você não conseguia resolver uma dor grande que você tinha. Mas se você tivesse mantendo a sua mente ocupada, ela não pensaria naquela dor. Então, no momento, foi o que surgiu, o que deu para fazer, o que resolveu. Então, você acabou se ocupando de um monte de coisas que hoje você nem sabe por que você faz, mas elas estão ali porque você um dia aprendeu que elas eram boas e você veio trazendo. Então, quando a gente faz um processo de autoconhecimento, a gente fala, olha, essas coisas te ajudaram até aqui, daqui para frente você pode viver sem elas, porque a gente vai atuar diretamente na dor, vai sarar a dor, vai resolver o problema e você pode ter uma vida sem esse peso dessas atividades extras que você fazia, que elas só estavam ali para cobrir algo que você não queria olhar. Né? Então, esse foi só um exemplo de quando a gente aprendeu lá no Esquivo. E se você quer saber disso, quer ver as lives que a gente já passou, elas estão todas no meu canal do YouTube. Né? Só pesquisar lá, Daniele Guimarães, que vocês vão encontrar todas as lives com todo o passo a passo, como a gente está fazendo aqui hoje com o controlador. Tá? Então, vamos descobrir como que nasceu o controlador. Porque ele está lá no cerne. Então, a gente tem que tirar de lá. Como que o controlador... Por que você deixou esse mandãozinho, esse pequeno chefe vir até você e começar a atuar na sua vida? Porque não é fácil, é pesado, principalmente para você. Porque controlar tudo é algo tão impossível e você tenta todos os dias fazer isso que você vive cansado. Você terminou o trabalho, você quer só tomar um banho e desmaiar. Porque a tua energia foi toda drenada tentando controlar até situações que são impossíveis de serem controladas. Tá? Então, está sendo pesado para você. A gente tem que aprender a origem para saber onde está, ir lá e arrancar com raiz e tudo. Ok? Então tá. Como que ele surgiu? Algum dia, então, agora eu vou dar várias hipóteses e você vê qual delas fazem sentido para você. Porque isso aqui não é matemática, né? Hiperracional. A gente falou sobre o hiperracional ontem. Isso aqui não é matemática, nós estamos falando sobre desenvolvimento humano. Pode ser que em alguns dos exemplos que eu te der, você vai identificar o seu caso, a sua situação. Tá? Então, em algum dia no seu passado, principalmente na infância, porque é quando a gente mais desenvolve isso, mas pode ser na adolescência ou pode ser na fase adulta, tá? Não como eu falei, não é absoluto tudo que eu falar, é só pode ser, são hipóteses. Você se sentiu abandonado.
Pode ser assim que você cresceu num lar onde você viu adultos brigando o tempo inteiro. Você viu, você levantava e a casa estava desorganizada. Você via que não tinha regra em lugar nenhum. Enfim, você pode ter crescido num ambiente que você, quando criança, olhou para tudo aquilo e falou: meu Deus, isso aqui é o caos. Ninguém cuida de nada, ninguém põe nada em ordem, ninguém controla nada. Viu, às vezes, seus pais brigando por descontrole financeiro, viu eles discutindo. Enfim, você cresceu, às vezes, num ambiente que, quando você, criança, olhou para aquele ambiente, você olhou e falou assim: meu Deus, isso é o caos. Ninguém controla nada aqui. Não tem ninguém puxando a rédea da situação. Ou seja, se eu não fizer isso, ninguém fará por mim. Pode ser que surgiu nesse momento. Então, pode ser criança, pode ser numa fase mais de adolescente, pode já ser numa fase mais adulta, enfim. A gente não é 2 mais 2, né? Igual a 4. Pode ser em algum momento você sentiu isso. Você olhou para todo lado e falou assim: se eu não controlar, ninguém vai controlar. E você não gostou de ver tudo aquilo sem controle. Você olhou para tudo aquilo e falou assim: isso não serve para mim. Outra situação foi que você pegou alguém que deveria ser referência para você, às vezes um pai, mãe, e você se decepcionou tanto com alguma atitude. Às vezes, né, sei lá, você descobriu que seu pai traiu sua mãe, você descobriu que sua mãe traiu seu pai, ou você descobriu alguma coisa que te magoou tanto que você falou assim: poxa vida, né, eu não imaginava que essa pessoa pudesse fazer isso. Então, isso pode ter sido, né, como criança, adolescente, adulto. Você se decepcionou de uma maneira com alguém que você falou assim: não, a partir de hoje, ninguém mais vai ter acesso. Eu vou controlar tudo. Porque a pessoa foi traída porque ela não controlou todas as atitudes dela. Quando o caso é esse, além da pessoa virar controladora ao extremo das atitudes, ela vira ciumenta ao extremo, porque ela quer controlar realmente até o sentimento do outro. Tá? Não só atitudes, não só o resultado, mas ela quer controlar até o sentimento. Você olhou para o lado, às vezes, porque, né, às vezes passa quem você olha, às vezes até um mosquito passa, você olha, porque é reflexo, né? E a outra pessoa já quer controlar o seu resultado. Ou seja, se você olhou, qual é o resultado disso? Por que ele olhou? Olhou porque tá afim da outra pessoa. Então acaba assim virando tão forte, se o controlador entrou na sua vida por conta de você ser decepcionado com alguém, que você fica um ciumento elevado à 10ª potência. A pessoa respirou, você já acha que você está perdendo o controle da situação. A pessoa pediu para ir até a esquina e não te chamou, você já acha que você está perdendo o controle da situação, e aí você surta, tá? Então, se você conhece alguém que é ciumento ao extremo, quero te contar que tem solução, né? Tem solução, e pode ter certeza que se você sofre com o ciúme dela, ela lá dentro sofre ainda mais por sentir tudo isso. Olá, que bom que você tá aqui, né? Fica aí, porque se você tá aqui não é por acaso, né? Eu sempre penso assim, que às vezes tá pedindo algo para Deus, e você tá me vendo aqui, vai que é, né? Se não for, depois você joga fora. Se for, que seja bênção na sua vida. Então, já tive pessoas, né? Já atendi dezenas de casos onde a pessoa sofria justamente pelo excesso dos ciúmes, e durante o processo de coaching, eu digo assim que eu entreguei para o parceiro outra pessoa, porque ela se descobriu, ela entendeu que era um processo de sabotagem e que estava fazendo tanto mal para ela, que ela decidiu se livrar daquilo, e a gente foi no passo a passo, né? Porque aí tem metodologia, tem tudo certinho que a gente vai seguindo, e aí ela
me manda assim mensagens do tipo, meu Deus, é libertador poder olhar para o outro e não sentir que eu preciso controlar até o que ele sente. Então, é no ser, tá? A gente vai assim, o que eu faço para ser menos controladora? A gente não vai mudar as suas atitudes, a gente vai mudar aqui. Por que você está sendo assim primeiro? A gente tem que ir lá na essência, tem que ir no ser, descobrir de onde isso saiu, nasceu de onde. Então, às vezes, numa conversa, a pessoa já fala assim, realmente, eu via meu pai traindo a minha mãe muito tempo, e eu achava ela uma boba, porque ela não fazia nada. Então, eu olhei para ela e falei assim, comigo isso não vai acontecer. E começou a controlar a situação de todos os relacionamentos que ela tinha a partir daquele momento, porque ela não queria ser igual à mãe. Porque ela não queria sentir aquilo que a mãe sentia. Ela não queria chorar como a mãe chorava. Ela falava, comigo isso não vai acontecer. E aí ela se fechou e ela só entrava em situações, em relacionamentos em que ela sentia que ela tinha o controle total de tudo que estava acontecendo. Ou seja, a pessoa que estava com ela sempre se sentia acuado, porque é uma pessoa que liga o tempo inteiro onde é que você está, o que você está fazendo, coloca às vezes até aplicativo para descobrir onde a pessoa está, e isso não faz bem para nenhum dos lados, ok? Então, se isso é o caso, tem solução, gente, tem solução, e isso que é o melhor de tudo, né? O mais libertador. Então, como que a gente faz isso, né? Então, a gente, para atuar no ser, é o autoconhecimento. Você tem que parar um pouquinho de olhar para todo o resto e olhar para você. E entender como surgiu e aí o passo a passo para a gente ir tirando. A partir disso, a gente vai para o fazer. Então, depois que a gente passou pela fase do ser, aí a gente vai para o fazer, que é com pequenas tarefas. Ou seja, você vai fazer uma lista de coisas em que você tem dificuldade de pedir para outra pessoa fazer, porque você acha que você vai fazer melhor do que ela. Faz a lista de coisas, né? Coloca lá todas as coisas que você acha que só você que sabe fazer, só você que dá para fazer isso. Pode pedir. Não, eu não posso pedir para ela, nem para ninguém, nem ninguém vai saber fazer isso. Só eu, né? Eu criei a fórmula, então eu tenho que fazer. Falo isso, gente, de experiência própria. Por muito tempo eu achei que muita coisa só eu podia fazer. Foi difícil delegar. Parecia que estava arrancando um pedaço meu. Tá? Mas fez parte. Então hoje eu posso dizer para vocês que funciona, que dá para fazer isso, porque eu fiz em mim primeiro. Tá? Então você vai fazer a lista de coisas que você tem dificuldade de pedir para outra pessoa fazer. Fez essa lista, você vai colocar de 0 a 10 quantas vezes você já pediu para alguém fazer. E quantas, né, de 0 a 10 ali, assim, tipo, isso aqui, bem conversadinho, até que dá. Eu vou fazer, a pessoa faz, eu faço sob supervisão, mas eu consigo passar para outra pessoa. Não, isso aqui de jeito nenhum, aí você coloca 10. Se você fala assim, essa aqui não sei nem porque que até hoje sou eu que faço, qualquer um consegue fazer. Mas coloca 0, né? Eu sei que o maior desafio vai ser você colocar algum 0. Então, parabéns se você já conseguir fazer um desse. Normalmente a gente tem que ir instigando, né, com as perguntas certas, gerando reflexão, gerando hipóteses, até a pessoa tentar fazer um e chegar no 0. Enfim, lista tudo que você não conseguiu até hoje passar para ninguém fazer. Coloca na frente de 0 a 10 a possibilidade de uma outra pessoa começar a fazer isso por você. Só aí você já vai ver quanta coisa você faz do dia e que você, às vezes, pedindo um pouquinho de ajuda, já vai te desafogar bastante, tá? Deixa eu pegar aqui só minha colinha, tá? Aí, uma coisa que eu quero que você veja. As que você colocou 10, que de jeito nenhum, eu que tenho que fazer isso, porque isso é minha obrigação, só eu que sei fazer, seja lá qual foi o motivo que você colocou 10, que só você sabe fazer. Eu quero que você faça uma coisa assim. Ou algumas perguntas. Quais dessas que você colocou 10, você mais controla? Ou seja, todo dia, então coloque assim, uma porcentagem de tempo que ela toma de você, ok? Então, por exemplo, assim, eu que tenho que levar meus filhos para a escola.
Então veja aí se é só você não delega isso para mais ninguém, porque você não confia em ninguém. Então, dá exemplo, qual que é o tempo do seu dia que isso toma, né? Ah, é meia hora para levar, meia hora para buscar, não sei tal, quanto tempo isso demora, quanto tempo isso toma de você, ok? Passando isso, eu quero que você imagine por que ninguém mais pode fazer isso. Dá um motivo que ninguém pode fazer isso. Dá um motivo por que outra pessoa não pode fazer isso, ok? Colocou o motivo? Eu quero também que você veja agora o seguinte. Dessas situações que você colocou aí, que só você que pode fazer, o que mais te irrita quando você pede para outra pessoa fazer? Por que ela não faz certo? Onde é que ela erra? Tá? Vou dar um exemplo assim. Eu ficava muito irritada quando eu falava uma coisa para uma pessoa, ela me escutava, falava, entendeu? Entendi, beleza, saía, e ela fazia diferente do que a gente tinha combinado. E aí, quando eu ia cobrar, ela tinha entendido outra coisa. E aí eu ficava muito irritada, porque você não prestou atenção em mim, porque você falou que entendeu, eu achei que você era responsável, eu falava um monte de coisa. Aí, o que acontece? Então, é isso que você vai anotar. O que mais te irrita quando por que você não passa para outra pessoa? Ah, por que eu não vou passar para ela? Porque ela vai fazer errado, ela vai fazer pela metade e ela não vai dar atenção. Ou seja, não dar atenção, fazer pela metade, fazer errado, te irritam. Ok, então você já descobriu o que te irrita. Eu quero só que você me conte se você nunca fez isso também, tá? Porque agora vai doer um pouquinho o que eu vou te falar, mas tudo que te irrita no outro é um reflexo seu. E como eu falei, eu vou falar para vocês sobre mim. Isso era algo que acontecia em mim. Eu fazia tanta coisa porque eu queria estar com tudo no meu controle, que as pessoas vinham falar comigo, eu achava que estava dando atenção para elas, eu estava ouvindo o que elas estavam falando, mas não estava prestando atenção no que elas estavam falando. Então, muitas vezes alguém pedia alguma coisa para mim, eu falava, aham, entendi e tal, ela virava as costas, ou eu esquecia, porque eu não anotava, ou eu fazia de outro jeito, que foi o jeito que eu entendi. Então, tudo aquilo que eu cobrei do outro, que eu fiquei bravo com o outro, era um reflexo que eu também fazia isso em mim. Tá? E eu comecei, quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, a analisar tudo o que me irrita. Inclusive, tem uma ferramenta que todos os meus processos de coaching eu passo nas pessoas, que a gente chama de mestre dos mestres, que é incrível. Todo mundo fala assim, meu Deus do céu. Que a gente começa assim, falando do outro, da irritação do outro em você, e quando a gente termina a ferramenta, a pessoa olha e fala assim, como pode? Essa sou eu. Então, tudo que te irrita no outro, na verdade, é só um reflexo seu que o controlador não consegue controlar em si mesmo e quer controlar no outro. Tá? Por quê? Porque surgiu assim. Ele olhou a situação de outras pessoas e pensou, eu não posso controlar, mas eu vou ser um controlador das minhas situações a partir de hoje, né? Ele não podia controlar o pai, a mãe, mas ele ia controlar as situações dele a partir daquele momento. Então, como surgiu assim, ele está sempre tentando buscar resolver o do outro, porque surgiu com vontade de resolver a situação do pai e da mãe. Então, ele quer resolver a vida do outro, controlando a vida do outro. Mas quando a gente fala, olha, você não tem controle sobre o outro, você tem controle sobre você. E tudo que te irrita no outro, se você parar e analisar com todo amor, com todo carinho, sem julgamento, sem aquela proteção de ter que se defender, você vai ver que tudo que te irrita no outro, você também faz. É um reflexo do que você também tem uma luta interna. Ai, eu odeio gente que esquece as coisas. Aí, se você analisar com bastante carinho, sem julgamento, sem aquela defesa de não, eu não, você vai ver lá no fundo, você vai lembrar de várias situações em que você fez exatamente isso que você mais odeia no outro. Tá?
E é incrível quando você percebe isso, porque é libertador. E daí, a partir daí, a gente começa a traçar, né, um mapa que a gente fala. Então, como que você consegue fazer, então, a partir de agora, para lidar com as situações? Tanto que a pessoa sai da sessão com várias tarefas para mudar a vida dela, que ela mesma escreveu, achando que estava escrevendo para o outro, tá? Então, essa é uma outra coisa que eu falo para você. Pensa no que mais te irrita. Escreve aí tudo que te irrita. Se você não conseguir pensar em situações que te irritam, lembra das últimas vezes que você ficou bem irritado. O que aconteceu? Porque às vezes você fala assim, eu não sei o que me irrita agora, porque agora você está de boa, você está aqui assistindo live comigo, domingo, está relaxado. Não sei o que me irrita. Então tá, lembra da última vez que você ficou bravo? Lembro. Por que você ficou? Lembrei agora por que eu fiquei. Começa a escrever tudo que te irritou. Depois que você terminou de escrever tudo que te irritou, você vai colocar na frente dele qual seria então o oposto daquilo. Tá? O que me irritou? Me irritou porque falaram pra mim, mentiram pra mim. Beleza, mentiram pra mim. Então, qual que é o oposto de mentiram pra mim? Falaram a verdade pra mim, né? Tá? Então, assim, você vai colocar na frente o oposto daquilo que te irritou. Tá? Então, mentiram pra mim. Legal. Qual que é o oposto de mentiram pra mim? Falaram a verdade pra mim. Legal. Agora, na frente de novo, você vai fazer o excesso da verdade. Então, qual que é o problema do excesso? Porque tudo que é em excesso é ruim. Pode ser algo que você fala assim, nossa, mas falar a verdade é muito bom. Tá, até falar a verdade em excesso pode ser ruim. Aí você fala, como assim, Dani, falar a verdade em excesso é ruim? Vamos dizer que eu estou gordinha. E eu pergunto, e aí, gostou? Ficou bonita uma roupa? Se você fala a verdade em excesso, você às vezes pode ser grosseiro, né? Você pode falar assim, ó, não gostei, ficou horrível, tal. Você tá um balão, né? Então você falou a verdade, não falou? Só que foi em excesso. A verdade sem excesso é falar, ó, na verdade, assim, eu acho que essa roupa não te favoreceu muito. Você dá aquela, né, aquela volta, assim, você falou a verdade, você não mentiu, só que você não falou no excesso. O excesso é, você ficou uma baleia. É excesso, tá? Então, até falar a verdade em excesso é ruim. Então, você vai colocar na terceira coluna, qual é o problema do excesso disso? Tá? Então, outro exemplo, odeio pessoas desorganizadas. Tá, ali embaixo. Qual que é o oposto? Eu gosto de pessoas organizadas. Tá. Qual que é o problema do excesso de uma pessoa organizada? Quer dizer o quê? Que ela se irrita muito fácil quando algo não está organizado. Ela quer organizar tudo. Ela é mais demorada, ela vai fazer uma coisa simples, ela leva o dia inteiro porque ela precisa ter tudo muito organizado. Ela quer ter controle total sobre as coisas. Então tá. Então você viu que a gente vai fazer o que você não gosta, qual que é o oposto bom disso e qual que é o excesso do bom. Tá? É o excesso do bom, para te mostrar que nada em excesso é bom. Por isso que o controlador, a gente tem que baixar o sabotador controlador, porque controlar as coisas é bom. Controlar em excesso é sabotagem. A gente está falando da sabotagem, do excesso, tá? Você falou assim, mas também agora tem que ser desleixado? Não. Qualquer resposta dessa é o 8 ou 80. E a vida, ela só é boa quando a gente tem equilíbrio. Nem o 8 e nem o 80, né? O 8 seria a primeira coluna do que você odeia e o 80 seria o excesso daquilo que você gosta. Então, não é bom também. É o equilíbrio que é bom, tá? Então, aí você colocou lá na terceira coluna o excesso do bom. Beleza, a pessoa é grossa porque ela fala a verdade o tempo inteiro, doa quem doer, é a minha opinião, eu vou falar mesmo, se não gostar, não me pergunta, sabe? Coisas desse tipo, tá? Qual que é o maior, daí agora na quarta coluna, qual que é o maior desafio da pessoa que é assim, do excesso? Qual que é o maior desafio de uma pessoa que fala mesmo, que não tá nem aí, se vai magoar? Qual que é o maior desafio dela, na tua opinião? O maior desafio de uma pessoa que pensa assim, que ela vai falar a verdade mesmo, não interessa se vai gostar ou não, é ela perceber que às vezes o jeito que ela fala
magoa as pessoas. É ela achar que a opinião dela é verdade absoluta, e não existe verdade absoluta. Que mais que pode ser o desafio da pessoa que fala a verdade, doa quem doer? É ficar quieta de vez em quando, né? Também, não precisa dar minha opinião, não quer falar, não quer mentir? Então não fala nada. Se você acha que a tua opinião vai machucar o outro, fica quieto. Então, assim, você vai dando vários exemplos do maior desafio da terceira coluna, da pessoa do excesso. Né? Se a gente estava falando do desorganizado, que ele é muito organizado e que ele é controlador em excesso de tudo que ele está organizando, ninguém pode mexer, ele não deixa ninguém encostar, ninguém ajudar. Qual que é o maior desafio dele? É pedir ajuda. É aceitar que de vez em quando não vai ficar 100% igual ele queria, mas o 90% também está tudo bem, sabe? Então aí você vai colocando vários exemplos de qual que é o maior desafio dessa pessoa do excesso. E você faz isso com todas as palavras, todas as situações que você listou na primeira coluna, que são as que te irritam, tá? No final, você vai olhar para tudo isso e você vai entender como você pode agir para diminuir a tua sabotagem. Você não pode estar nem no 1 e nem no último, né? Nem no terceiro, perdão, que é o excesso. Você tem que ficar entre a coluna 2, que é o positivo, é uma pessoa organizada, tal, tal. Aí você, nem sempre eu consigo. Então, você tem que olhar para a última coluna, porque ela vai te dar as dicas do que fazer para voltar para a segunda, tá? É sempre assim. Então, odeio pessoas desorganizadas. Segunda coluna, adoro pessoas organizadas. Legal, você quer ser organizado. Terceiro, pessoas organizadas demais são controladoras. Você não quer ficar aqui. Então, qual que é o maior desafio? Pedir ajuda de vez em quando, listar coisas que precisam ser extremamente organizadas, coisas que não precisam, que tá tudo bem se ficar um pouco bagunçado, não vai matar ninguém, sabe? As coisas que você escreveu ali. Então, toda vez que você sentir que está no modo sabotagem, que está no excesso, você vai olhar para a quarta coluna e falar assim: é isso aqui que eu tenho que fazer. Tenho que pedir ajuda para alguém. Tenho que relaxar um pouquinho, porque não precisa ser tão ferro e fogo assim. Ou seja, você já criou ali para você um manual de instruções de como agir se você perceber que está em processo de excesso de sabotagem. Ficou claro, gente? Vai me dizendo que se ficou claro, porque a gente não está fazendo junto, né? Então, quando a gente não está fazendo junto, eu já fico assim, com medo que você não tenha entendido. Então, me dá um ok, fala comigo, né? Por isso que isso aqui é live, interage comigo, eu tô aqui no domingão falando com você, dando o meu melhor, dando, né, um pouquinho do que eu conheço sobre o processo de autossabotagem. Então, me diz aí se está valendo a pena, se você está entendendo, se você vai conseguir fazer essa ferramenta. Porque isso para mim é muito importante, porque eu sei que tá valendo a pena, que eu tô realmente contribuindo para sua vida, tá? E por último, depois que você fez essa ferramenta, então pra gente encerrar, você vai responder a seguinte pergunta para mim. Agindo assim, né? Agindo do jeito que você colocou lá na última coluna. Isso aqui às vezes vai demorar um pouquinho, você vai ter que fazer na prática pelo menos uma delas para poder me responder. Agindo assim, foi um desastre, como você achou que seria? Ou você achou uma saída? Foi um desastre total? Ou você achou uma saída? Deixando que o marido escolhesse o filme, por exemplo. Foi um desastre total? Ou você achou uma saída? O filme não tá muito legal, mas a gente tá junto, é isso que importa. Não é uma tarefa a ser concluída, é só um momento em família. Então, assim, você achou uma saída? Você conversou durante o filme, já que ele estava chato, ou você pediu para trocar, ou sei lá, você achou uma saída sem que você tivesse que ser a pessoa que controla tudo? Ou foi um desastre? Não, foi péssimo. Eu gastei 2 horas da minha vida, a gente ainda brigou porque eu queria mudar de filme, ele não queria. Enfim, conta pra mim depois como é que foi. Se foi dar o controle para outra pessoa, foi um desastre, ou você achou que até que tá tudo bem. Tem situações que outro pode fazer por você sim, tá? E uma coisa que eu quero que você entenda, então, não existe verdade absoluta. A gente não consegue controlar o resultado de nada, a gente só consegue controlar as nossas ações. Nunca
vai ser sobre o outro. A gente nunca muda o outro, a gente nunca controla o outro. E todas as vezes que a gente tentar fazer isso, vai dar conflito, vai dar briga. E no final você vai falar assim, eu só queria pro bem, eu só queria porque eu achei que era assim que ia ficar bom. Então você acaba passando assim pro vítima, que é o que a gente vai falar amanhã, quando as pessoas não entendem a sua boa vontade do controlador. Mas na verdade nem para você é bom, porque é pesado controlar tudo o tempo todo, e nem para quem está ao redor, porque ser mandado o tempo todo dá uma sensação de, poxa, você não confia no meu trabalho, você não confia que eu vou conseguir fazer algo sozinho, você não me dá um voto de confiança, você não me ajuda a crescer quando é criança, né? Você é uma mãe muito controladora, você não me ajuda nem a crescer, você não está me ajudando no meu desenvolvimento, porque você tem que deixar o outro errar para ele aprender, né? Tudo bem? Ficou claro? Ajudei? Contribuí?